Essa é uma música que meus colegas costumavam cantar nos recreios, na escola primária. É realmente bizarro eles cantarem isso porque a Lucy Lockhart era uma pessoa real, com a qual estudávamos. Ela desapareceu quando estávamos na segunda série, então deveríamos ter uns 7 anos na época. A música era exageradamente baseada na verdade, na medida que a história oficial era que Lucy Lockhart, de fato, desapareceu na floresta Lockhart, a 50 metros da casa de seu pai, Robert. Mas ele não estava perseguindo ela para bater nela. Eu era muito jovem na época para entender o que estava acontecendo. E só foi mais tarde que minha mãe realmente me explicou a verdade. Não era uma história particularmente chocante, apenas triste. Eu me lembro do dia que Lucy desapareceu. Pelo menos do primeiro dia em que ela não foi à escola. Era segunda-feira. Ela havia faltado na sexta-feira anterior. Minha mãe me disse que foi alguns dias antes do 7º aniversário de Lucy e que Lucy havia perguntado a seu pai se ela poderia fazer uma festa de aniversário em casa. Eu me lembrava disso. Lucy e eu estávamos no mesmo grupo de amigos e ela nos disse que ia perguntar ao pai sobre ter uma festa do pijama. Eu especialmente me lembro de estar irritado porque eu queria que fosse uma piada. Porque eu era o único menino do grupo e eu nunca tinha permissão para dormir junto com elas. Eu ainda estava animado com a possibilidade da festa, mas todos nós sabíamos que seu pai, Robert Lockhart Jr., era um entomologista aposentado e tinha muitas espécies bem preservadas como borboletas e besouros, que a Lucy às vezes trazia para mostrar e contar sobre eles. De qualquer forma, nós sabíamos que ele não ia deixar. E de acordo com minha mãe, Lucy perguntou ao seu pai se ela podia ter uma festa do pijama para o aniversário dela. E ele disse que não, porque ela ia passar seu aniversário na casa de sua mãe, enquanto a casa seria detetizada. Era uma razão bastante normal para uma jovem de 6 anos chorar e sair de casa. Mas correr para a floresta Lockhart era uma má ideia para qualquer pessoa de qualquer idade sem equipamento adequado. Aqui estão os fatos sobre a floresta Lockhart. Algumas pessoas chamam de Forest of Thousand Legs, a floresta das 1000 pernas. Provavelmente para fazer parecer mais assustadora do que já é. Não precisa de ajuda para entender. Existem cerca de 4.000 espécies de aranha na América. E a floresta Lockhart é um fenômeno por conta própria, pois é o lar de todas elas. Não só isso, mas há populações documentadas de algumas aranhas que deveriam só existir em países, como a Golias comedora de pássaros. Algumas aranhas funis e algumas espécies de aranha-pavão. Aquele mito que diz que você nunca está a mais de 3 metros de uma aranha em qualquer momento. E bem, nessa floresta não é um mito. Está infestado de aranhas. Bem, eu acho que nesse momento é evidente que se você é aracnofóbico, essa história não é para você. A floresta é naturalmente de grande interesse para biólogos e aracnologistas. Mas a floresta Lockhart é uma propriedade privada. E o acesso à floresta com guia já era difícil antes do desaparecimento de Lucy Lockhart. Depois, ninguém mais entrou. Bem, qualquer um poderia entrar na floresta se quisesse, não é cercado ou qualquer coisa. Mas há uma multa alta se você for pego entrando. Eu não acho que ninguém está louco de vontade de mergulhar numa floresta cheia de aranhas venenosas. Você precisa do tipo certo de botas, de roupa, de luvas, kit de primeiros socorros, conhecimento da floresta para poder se aventurar ali e sobreviver. As aranhas mais comuns nas bordas da floresta são as saltadoras, várias aranhas errantes e as fiandeiras. A maioria das pessoas que emergem da floresta tem uma série de aranhas agarradas aos seus cabelos e casacos, assustados com a destruição de suas teias. Se os visitantes são permitidos a entrar mais profundamente na floresta, as aranhas ficam maiores e espreitam no chão. De acordo com minha mãe, Robert Lockhart Jr. morou com seu pai naquela casa por um longo tempo. Eles eram uma dupla pai e filho de entomologista do Alabama. Mas Robert Lockhart Sr.
focou na aracnologia. Ele tinha comprado a casa e a floresta especificamente por sua população de aranhas, o que também tornava o terreno e a casa bem mais baratos, né? E ele geralmente trabalhava em casa. Robert Lockhart Jr. trabalhava em uma universidade a 3 cidades de distância. Ele se casou com uma professora que ensinava biologia evolutiva e os 3 moravam na casa do velho Robert Lockhart Sr. até sua súbita morte, durante um estudo sobre tarântulas. A Lucy Lockhart nasceu um ano depois, e o Robert Jr. conseguiu se aposentar do ensino e viver com o pai permanentemente em casa, enquanto a mãe de Lucy continuava ensinando na universidade. Ele ainda trabalhava coletando e preservando espécimes, principalmente borboletas e mariposas, e apresentou relatórios da área da entomologia e visitas guiadas, muito raramente conduzidas em torno das partes da Floresta Lockhart, por um preço. Minha mãe chegou a conhecer Robert Jr. quando Lucy e eu nos tornamos amigos. Ela disse que ele não falava muito sobre a floresta. Ela tinha a sensação de que ele tinha medo de ir lá. Quando ele e sua esposa se divorciaram, minha mãe suspeitava que a parte das suas diferenças irremediáveis era a Floresta Lockhart. Ela nunca entrou nela. Afinal, ela e Robert Jr. passaram um tempo juntos só porque Lucy e eu passávamos um tempo juntos. Embora eu me lembre de ter esperança de que eles se casassem para que Lucy e eu pudéssemos ser irmão ou irmã. Robert Jr. odiava a floresta que ele possuía e cuidava para que quando alguém pisasse nela, a pessoa estivesse vestida e preparada para a ocasião. O que faz parte da razão pela qual minha mãe nunca acreditou que ele matou a Lucy, quando ele era o principal suspeito da investigação. Quando Lucy correu para a Floresta Lockhart naquela noite, minha mãe disse que Robert Jr. a perseguiu, sem hesitar, com meia, suéter e camiseta. Ele deve ter recebido uma dúzia de mordidas terríveis no segundo que entrou lá. Ele ficou lá por 4 horas. Minha mãe estava trabalhando no turno da noite, no hospital, quando ele foi levado, delirando e inchado por toda parte. Não havia como contar as mordidas que ele recebeu e até hoje minha mãe não sabe como ele sobreviveu. Ele precisava de vários tipos de antiveneno para aranhas. Nenhum hospital dos Estados Unidos podia oferecer. E quando ele se arrastou de volta para casa depois de procurar desesperadamente por Lucy na floresta, ele só conseguiu se auto-administrar um pouco deles. Talvez a sorte e uma resistência desenvolvida por todo esse tempo trabalhando com as aranhas foi o que salvou ele. Ele perdeu as 2 pernas, bem abaixo do joelho, mas viveu. Pelo que minha mãe pôde reunir nas semanas que se seguiram ao desaparecimento de Lucy, a investigação foi caótica. As equipes de busca entraram na floresta, mas nunca se aprofundaram. 2 oficiais da equipe de busca inicial foram mordidos, pelo que provavelmente era uma aranha de teia funil de Sydney. Infelizmente, ambos morreram. Afinal, a aranha de teia funil de Sydney é encontrada apenas na Austrália. Nós não temos esse antiveneno pronto nos Estados Unidos. De qualquer forma, a busca da floresta durou talvez uma semana antes de ir para outro lugar. Minha mãe disse que eles não poderiam, talvez não quisessem buscar por toda a floresta. Muitos policiais que participaram das buscas na Floresta Lockhart abandonaram a força-tarefa e depois saíram da cidade. Aqueles que não saíram da cidade nunca mais foram os mesmos. Eles não saem mais de casa. E minha mãe não quer saber o que eles viram lá. A Lucy nunca reapareceu. Não demorou para que a suspeita caísse sobre o pai, antes mesmo dele ser dispensado do hospital. Minha mãe disse que chegou ao ponto dele estar algemado na cama no hospital, mesmo que suas 2 pernas tivessem sido amputadas. Por um tempo, ela não podia dizer se ele estava totalmente lúcido, porque passava horas soluçando: essa floresta pegou, essas aranhas pegaram meu bebê, coisas assim. Não havia evidências para condená-lo de sequestro ou assassinato. Minha mãe e os pais e outros amigos de Lucy foram envolvidos no julgamento, como testemunhas, e todos insistiram que nunca tiveram nenhum motivo para acreditar que Robert Jr. era abusivo em relação a Lucy, o que ele podia ter machucado ela. Eu não sabia nada disso na época, pois minha mãe me protegeu dos detalhes do desaparecimento de Lucy, mas obviamente algumas outras crianças que foram à escola souberam de algumas informações. Daí veio a rima mórbida que começaram a cantar enquanto pulavam corda. Isso mexeu muito comigo quando ouvi crianças cantarem durante o recreio. Eu era jovem e sentia muita falta da Lucy. Bem, faz 11 anos que a Lucy sumiu.
Isso realmente não me irrita mais. É apenas um triste mistério que ainda penso às vezes. O grupo de amigos que Lucy e eu compartilhamos permaneceu unido até o ensino médio. E depois todos nós fomos por cada lado. Eu não acho que nenhum de nós esqueceu dela. E recentemente eu me formei do ensino médio. E o grupo original se reuniu em um restaurante para discutir com espanto como todos nós finalmente terminamos o ensino médio para sempre. Vamos sair daqui, né? Em um ponto eu cutuquei minha omelete no prato e eu disse distraído: faz anos, mas eu ainda desejo. Cara, eu gostaria que a Lucy pudesse se formar com a gente, sabe? Minha amiga chegou mais perto, me tocou seu ombro no meu, com um sorriso compreensivo, e disse que eu também. Mas ela ficaria orgulhosa de nós por termos conseguido. A conversa foi para outro lugar, mas aquele pensamento de Lucy ficou comigo por muito tempo depois daquela noite. Só foi no dia anterior da minha ida, pro meu primeiro ano da faculdade, que eu tive uma ideia. Eu disse para minha mãe que eu queria parar na casa Lockhart, como um jeito de dizer adeus a Lucy, se Robert Jr. deixasse, né? Bem, Ela deu de ombros no café da manhã. eu acho que não custa nada. Você nunca supera a perda de uma criança, mas mesmo com tudo isso, ele parece estar melhor. Ele pode te fazer esse favor. Então, naquela tarde eu dirigi pela cidade, em direção àquela floresta escura e eminente que se esticava no horizonte. Eu não pisava na casa Lockhart há mais de uma década, mas a visão dela me deixou feliz. Eu já não estava mais em luto por Lucy, eu só apreciei o breve tempo que nos conhecemos como crianças, e eu tinha muita lembrança naquela casa. Quando eu estacionei na entrada de Cascalha, eu vi as cortinas em uma das janelas da frente. Eu soube que alguém estava em casa. Ele podia não querer me deixar entrar, mas não custava nada tentar, né? Eu subi os degraus da frente e encontrei um pedaço de madeira traçado, com lã, feito à mão, pendurado, adornando a porta da frente. Não tinha sinais de sujeira nem nada, e a pintura verde pálida ainda tinha seu acabamento brilhante. Então eu achei que era bastante novo. Eu não sei o que esperava de Robert Jr., talvez que ele tivesse se perdido depois da perda de Lucy, né? Mas que não se importaria em arrumar nada, mas não tinha se passado mais de 10 anos e a recuperação era possível. Eu bati na porta e ele respondeu alguns momentos depois, franzindo a testa por curiosidade para mim, da abertura da porta. Hey, Sr. Lockhart. Eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não tinha planejado como ia falar com ele. Eu sou Aaron Lovzinski. Você conhece minha mãe, Jane, do hospital. A porta se abriu um pouco. Seu rosto relaxando a me reconhecer. Ah, o garoto de Jane. Sim. Você era um dos pequenos amigos de Lucy, né? Entre. Limpe seus pés. Eu sou surpreso que você se lembre que éramos amigos, admiti, entrando e limpando meus pés no tapete da entrada. Parecia uma borboleta monarca. Eu me lembro de todos vocês, disse Robert Jr., com um aceno de mão, me levando para dentro. Suas próteses clicaram no piso de linóleo. Eram Lucy, você, Stella e haviam duas garotas chamadas Hannah, né? Você era o que sempre chorava, porque não podia ficar nas festas de pijama. Sim, senhor. Era eu. Eu falei envergonhado. Você é gay, filho? Era uma pergunta surpreendentemente direta, jogada sobre o ombro enquanto eu o seguia pela casa. Não havia nenhum preconceito em seu tom. Então, eu disse que sim. E ele falou: eu sabia que você teria ficado bem para dormir com as meninas. Isso poderia ter te poupado muitas lágrimas e choro. Ele me levou além dos inúmeros espécimes de insetos emoldurados, enquanto seguíamos pela sua sala de estar. Era uma sala grande, cheia de prateleiras e bancos de trabalho com papéis espalhados. Dezenas de terrários de vários tamanhos espalhavam-se no cômodo e se alinhavam às paredes como armários de troféus. O único espaço livre dava para a cozinha. Uma lâmpada de mesa brilhante iluminava toda a sala, e a luz reluzia em um fone de ouvido, numa lente de aumento e uma tela de laptop. Parecia que eu estava dissecando um grande besouro antes de abater na palma. Era bom ver que sua paixão pelos besouros não havia sido destruída, depois de perder sua filha para a floresta Lockhart. Então, o que o traz aqui, garoto? Ele perguntou, entrando na cozinha para pegar água na geladeira. Bem, nós nos formamos em maio e eu vou para a faculdade amanhã, expliquei. Eu
Tipo, queria dizer, eu ainda penso muito na Lucy. Então eu queria saber se você tinha mantido qualquer coisa ao longo dos anos que eu podia ver. Tipo, me despedir dela. Se tiver tudo bem com isso, senhor. Robert Jr. voltou da cozinha com o encolher dos ombros e com 2 cervejas. E disse: minha garotinha não tinha muita coisa, mas há lençóis da Hello Kitty e Beanie Babies. Ah, cara, Beanie Babies? Eu não pude deixar de sorrir da memória. Eu sempre dava isso pra ela. Eu dei um monte dos meus pra ela. Tá, você quer de volta alguma coisa? Eu olhei assustado e ele riu e me entregou a segunda cerveja. Tô brincando com você, rapaz. O quarto dela é nessa direção. Ele me levou para um longo e familiar corredor para baixo, onde eu, Lucy e nossas amigas tínhamos corrido imprudentemente. Havia mais de uma década. Eu reconheci alguns espécimes de insetos emoldurados que tínhamos tirados da parede para tocar em suas carcaças ásperas. Nós entramos no quarto de Lucy no final do corredor, e praticamente nada mudou de como eu me lembrava. As paredes ainda eram de cor rosa pálida, decoradas com obras de arte de ponto cruzado de cor pastel, feitas pela avó da Lucy. A cama do dossel foi cuidadosamente feita. A roupa de cama da Hello Kitty estava nítida e inalterada, mesmo com anos de desuso. As prateleiras de bicho de pelúcia, com um exército de Beanie Babies fornecidos por mim, povoando sua própria prateleira cheia. E surpreendentemente um grande terrário estava contra a parede, com uma enorme aranha negra sentada imóvel sob a luz negra. Eu reconheci a aranha. Não, de jeito nenhum. Essa não é... Robert Jr. ligou as luzes do quarto, que desligaram a luz negra do terrário. A aranha maciça recuou com uma contração de suas longas e delgadas pernas. E ele grunhiu. É ela. A Lady Pernas era um tipo de caçadora que Robert Lockhart Jr. havia descoberto na floresta Lockhart e trouxe para casa 10 anos antes da Lucy ter nascido. Houve muitos espécimes vivos na casa Lockhart ao longo dos anos, mas a Lady Pernas era o único que Lucy parecia apreciar como um animal de estimação. Robert Jr. havia dito no passado que algumas tarântulas podem viver até 25 anos, mas ela não era uma tarântula. E se fosse a mesma Lady Pernas daquele momento, ela devia ter mais de 30 anos. As aranhas caçadoras vivem tanto tempo assim? Perguntei com incredulidade, movendo-me para o terrário com um fascínio que eu não sentia há anos. Robert Jr. ficou na entrada com os braços cruzados e com uma expressão de desgosto arruinando seus traços, enquanto olhava para a aranha. Não há outro caso conhecido, apenas essa. Ela tá maior do que eu me lembro, murmurei. Minha respiração embaçando o vidro enquanto tentava ver ela de outro ângulo, mas não consegui ver direito. Pelo que vi, seu tamanho depende de onde ela ficar, disse Robert Jr. Eu vi a perna da Lady se mover. Depois virei a cabeça para olhar para a janela do quarto da Lucy. Ela dava para a profunda massa cinza esverdeada da floresta Lockhart. Fiquei de pé, passando meus dedos pela garrafa gelada da minha mão. A Lady veio da floresta, né? Quão grande elas ficam lá dentro? Robert Jr. não respondeu. Eu olhei para ele. Ele estava virando quase toda a cerveja dele. Ele terminou com um silvo zangado e disse finalmente: assustadoramente grandes. De qualquer forma, gaste seu tempo aqui. Faça o que quiser. Veja o que deseja e eu estarei no corredor. Ah, tá. Ok, obrigado. Quando ele começou a sair, lembrei da bebida na minha mão e eu levantei-a com dificuldade. Ei, eu ainda não tenho 21 anos. Calma, ninguém vai te dedurar. Ele saiu da sala e eu silenciosamente abri a cerveja. Não sei quanto tempo eu passei lá, analisando com carinho. Talvez 1 hora. Eu peguei uma aranha Beanie Baby da prateleira e segurei-a enquanto olhava ao redor. Fiquei de pé sobre a cômoda, olhando as imagens emolduradas em cima dela. A maioria era da Lucy e seus pais. Algumas de Lucy até os 7 anos, segurando uma gigantesca Lady Pernas em suas mãos, comparativamente pequenas. Eu também estava em algumas fotos. Fotos de um grupo de nós, com as outras amigas, na festa de aniversário, nos pequenos rostos bagunçados, manchados de bolo. Eu encontrei um antigo fichário da escola primária, a primeira série, onde Lucy e eu estudamos juntos.
onde a primeira atividade de todos os dias era escrever em nosso diário seguindo um roteiro simples dado pelo professor, e em seguida desenhar uma imagem para colocar junto. Naturalmente, muitos escritos de Lucy eram sobre a Hello Kitty, data de brincadeiras comigo, com nossos amigos, insetos. Era um diário, né? Alguns deles me fizeram rir. Como ela escreveu totalmente estranho a palavra centauro. Em várias coisas escritas sobre si mesma, sobre Lady Perna ser um tipo de uma senhora aranha centauro. Depois de um tempo, eu fiquei de pé na janela da Lucy, olhando para a floresta Lockhart quando terminei minha cerveja. Eu sou um pouco fraco quando se trata de álcool, então eu estava bastante tonto. A floresta das mil pernas nunca tinha parecido tão estranha. O ângulo do sol no final da tarde não penetrava nas madeiras escuras, mas brilhava em inúmeras teias de aranha suspensa ao longo do contorno da floresta, enfatizando quão escuro devia ser lá dentro. Era estranhamente convidativo, de forma predatória. E talvez tenha sido assim que ela havia engolido a Lucy. Um movimento fora da janela chamou minha atenção. Eu olhei e eu vi Robert Jr., de pé, debaixo da garagem, de frente para a floresta, virando outra cerveja, com uma mochila pendurada no seu ombro. Ele estava vestindo com roupas diferentes da camisa de flanela e dos shorts que ele usou quando me deixou entrar. Ele estava agora com um casaco pesado e um chapéu, com um conjunto diferente de próteses que tinham sapatos. Parecia que ele estava vestido para entrar na floresta. Eu saí do quarto de Lucy, cruzei pela outra extremidade da sala e atravessei a porta dela, fora da cozinha. Robert Jr. não olhou para trás quando eu abri a porta de madeira. Você vai entrar? Não era uma pergunta. Eu estava incrédulo. Eu não fui lá desde que eu perdi a Lucy, disse Robert Jr., pensativo. Eu acho que é hora de voltar uma última vez, antes de queimá-la. O sol estava escondido atrás da floresta Lockhart, mas não tinha se posto, lançando sombra sobre a casa e sobre nós. E antes que eu pudesse me parar, eu perguntei: posso ir com você? Até hoje eu não tenho certeza de por que eu queria ir com ele. Talvez por uma sensação de aventura, de perigo que jovens de 18 anos se sentem atraídos e pensam que pode sobreviver a qualquer coisa. Talvez eu tivesse uma ideia estúpida de que encontraríamos Lucy lá, morta ou viva. Talvez eu simplesmente não quisesse deixar um cara que perdeu sua filha entrar para aquela floresta sozinho. É perigoso lá, disse Robert Jr. Mas ele não falou não. Eu estaria com você, eu falei, burro e otimista. Mas em minha defesa ele me deixou ir com ele. Nenhum de nós mencionou isso, mas eu sei que ele também não queria entrar sozinho na floresta. Bem, você vai precisar se vestir melhor. Foi tudo o que ele disse. E segundos depois ele estava protegendo minha cabeça com um chapéu, me estendendo roupas protetoras, um tamanho muito grande, e cobrindo minhas mãos e pés com luvas e botas, um tamanho muito pequeno. Não é perfeito, mas é o suficiente, ele disse, enfiando as barras das minhas novas calças largas nas minhas botas. Eu tinha fechado o casaco até metade do caminho, mas ele puxou o zíper até meu queixo. Ele amarrou uma lanterna de cabeça no meu chapéu. Fez a mesma coisa com o seu próprio chapéu e vestiu uma mochila que ele havia enchido com kit de primeiros socorros e um pacote de antiveneno. Eu assisti juntar tudo, quase nada, enquanto bebia outra cerveja. Era difícil acreditar que ele não se aventurava na floresta em mais de 10 anos. A velocidade e a segurança com que ele preparou tudo foi como aquela de quem explorava diariamente a floresta Lockhart. Ele me deu um conjunto de regras rígidas e razoáveis, basicamente me dizendo para não sair do seu lado e para não prosseguir se eu entrasse por uma teia. Não atravessá-las, né? E sempre prestar atenção para os meus pés, mesmo que eu estivesse dando botas. Eu poderia mudar de ideia a qualquer momento na floresta, então se eu quisesse sair, ele me guiaria para fora em segurança. Eu enviei uma rápida mensagem de texto para minha mãe, dizendo que Robert Jr. me convidara para jantar. E em seguida coloquei meu celular no bolso do peito. Nessa hora, o sol estava se pondo. O céu púrpura logo se tornou um azul escuro. Então partimos. A trilha que conduzia à floresta era tortuosa e coberta por anos de nenhuma caminhada, mas não estava completamente escondida. A primeira coisa que fiz quando entrei na floresta foi caminhar diretamente para uma teia, que Robert Jr. havia sutilmente evitado. Comecei a acelerar instintivamente, mas Robert Jr. me pegou com o braço em meu peito, dizendo:
Não atravessa as teias. Lembra? Depois que ele me falou que a teia não pertencia a nada venenoso, eu tirei cuidadosamente ela do meu pescoço, do meu cabelo e o segui mais fundo na floresta. Era mais escuro do que eu esperava sobre as árvores. Havia algumas manchas de morte visíveis nas árvores, sufocados e privados da luz solar, do espesso camadas de teias enroladas ao redor delas. Mas a maioria das árvores parecia saudável, coexistindo com suas inquilinas de 8 pernas, de forma simbiótica. Robert Jr. e eu ligamos nossas lanternas muito rapidamente, quando a fraca luz do luar não iluminou o nosso caminho o suficiente. Olhei para o chão, lançando um grande círculo de luz aos meus pés. Imediatamente congelei no lugar, minha pele se arrepiando horrivelmente. As aranhas do tamanho de uma nota de $1 estavam correndo nas minhas botas, em massa. Não era um enxame, mas o suficiente para ser incontável. Tá tudo bem, filho. Daquelas não vão te machucar. Robert Jr. não olhou para mim, mas ele deve ter ouvido congelar atrás dele. Você quer que eu leve de volta? O orgulho falou mais alto do que o medo do meu peito. Então eu disse, não, eu tô bem. Uma das aranhas rastejou lentamente sobre minha bota, longas pernas sondando curiosamente meus laços. Afastei os olhos do chão, sacudi a aranha violentamente e segui em frente. Eu nunca fui particularmente aracnofóbico, mas era impossível não sentir coceira por toda parte, imaginando centenas sobre centenas de aranhas invisíveis, que caíam na minha roupa protetora, escorregavam pela gola da minha camisa e espetavam meu couro cabeludo através do chapéu. As pequenas aranhas tornaram-se menos presentes. Mas então, quando chegamos numa parte da trilha, Robert Jr. agachou do nada, agarrando minha manga e me puxando com ele. Veja isso. Ele sussurrou. A lanterna fixa em uma aranha a 2 metros de distância de nós. Isso é desagradável. Uma aranha do tamanho da minha mão estava estranhamente diante de nós, com 2 conjuntos de pernas grossas e peludas jogadas no ar. Poderia ter sido normal, se não fosse pelos maxilares vívidos e violentamente vermelhos em exibição, pulsando com raiva em nossa direção. Ou pior ainda, a aranha continuou a se mover, se balançando devagar com suas presas rosadas latejando quase obscenamente, chegando cada vez mais perto com seus movimentos lado a lado. Com os olhos arregalados, eu sussurrei de volta. Qual é essa? Enfurecido pelo som da minha voz, a aranha se aproximou mais. Dessa vez eu pude ver suas presas tremendo de raiva e brilhando com umidade. Essa é a aranha errante brasileira, disse Robert Jr., suavemente. Pifera, parece, mas não dá para dizer sem um olhar mais atento. Apenas vive na América do Sul. E bem, nesse lugar também, né? Ele desabotou 2 bolsos e retirou um par de luvas maiores para vestir sobre as que estava vestindo. As paneficeiras mais mortais do mundo. Instintivamente recuei de volta, mas então eu vi Robert Jr., com olhos regalados, saltando em direção da aranha para me alcançar. Não! A aranha atacou seus 2 dedos com velocidade de um relâmpago e uma força que fez um estalo nítido e penetrante que atravessou a floresta escura à nossa volta. Em um piscar de olho ela bateu 2 vezes, num borrão vermelho e marrom. Horrorizado, puxei freneticamente a manga de Robert Jr. Relaxe, ele disse, puxando a mão para trás e mostrando a sua luva intacta. Ela não consegue mordê-las. A aranha correu de nossas lanternas e da trilha para o bosque. Robert Jr. tirou o segundo par de luvas e guardou. Bem, não dá para mexer os dedos direito com essas luvas assim. Mas sem elas, as presas teriam atravessado direto. Ele ficou de pé de repente, me deixando agachado e tremendo. Apertando meus punhos, desagradavelmente consciente de quão finas eram minhas luvas, eu fiquei de pé devagar. A minha luz deslizou pelas árvores na minha frente, onde a casca parecia tremer com o trânsito de pequenas aranhas pulando, subindo e descendo dos troncos. Virei a cabeça para ver onde Robert Jr. estava olhando, e minha luz caiu nas suas costas, a vários metros enquanto ele seguia pelo caminho da esquerda. Espere! Eu gemi, correndo atrás dele. Eu tropecei sobre as raízes das árvores e corri de forma hesitante, derrapando desajeitadamente para dar uma volta ao redor de mais uma tarântula gorda e pesada, quando eu consegui alcançar o cotovelo de Robert Jr. Nossas luzes passearam na escuridão, e meu olhar foi atraído mais adiante, onde os raios das lâmpadas iluminavam vastos labirintos de teia, lá no alto, onde nada no chão poderia rasgá-las.
brilhando como ouro branco em nossa luz. Elas estremeceram com uma brisa imperceptível. Essas teias são muito melhores lá em cima, eu disse com uma risada sem fôlego, tentando sacudir a ansiedade da aranha errante brasileira. Nós não iremos atravessar nenhuma delas daqui de baixo. Robert Jr. caminhou rapidamente, só me respondendo com um grunhido. Enquanto eu olhava ao redor, lançando a luz da minha lanterna de um lado para o outro, Robert Jr. mal movia a cabeça, focando constantemente o caminho tortuoso por onde nos guiava. Ocasionalmente ele parava tão abruptamente que eu colidia com suas costas. Ele olhava para as sempre espessas copas de árvores e suas teias de aranha, que agora eram tão grandes e grossas que grande parte das folhas haviam sufocado e morrido. Eu podia ver aglomerados de aranhas rastejando para todos os lados, enquanto o movimento mais obsceno deslocava do outro lado da teia, tão grossa que não conseguia ver o que era. Minha percepção de profundidade estava perdida naquele ambiente, atrapalhado com a distância entre eu e a teia e a quantidade absurda de diferentes aranhas e seus tamanhos. Tudo parecia maior a partir de onde eu estava de pé. São teias comunais, disse Robert Jr., apontando para a enorme rede de seda. A maioria das aranhas vive sozinha, mas algumas são sociáveis. Muitas aranhas diferentes, cuidando dos mesmos bebês, compartilhando o mesmo alimento. Elas devem pegar muitas presas assim, né? Eu disse, movendo minha luz sobre a vasta rede. É enorme. Eu não me surpreenderia se elas fizerem uma refeição regular de pássaros, especulou Robert Jr. Esquilos também, talvez, se algum andar por aqui, né? Eu olhei para ele, banhando seu rosto com a luz amarela, e eu disse lentamente: Pera, isso é muito grande para uma aranha, não é? A P-Blonde da América do Sul é conhecida por comer pássaros, disse Robert Jr. É a maior aranha do mundo, pelo menos fora dessa floresta maldita, né? Esse lugar não é como o resto do mundo. Ele fez uma pausa, um músculo pulando na mandíbula, e disse: Mas elas não fazem teias. Elas vivem em tocas. Então, cuidado onde pisa. Eu resisti ao desejo de agarrar seu braço como uma criança, enquanto eu iluminei meus arredores com minha lanterna. As aranhas cobriam quase totalmente o chão da floresta, correndo de forma ocupada, mas os buracos irregulares, espalhados ao longo do caminho e entre as raízes das árvores, agora me deixaram nervoso. O maior buraco parecia que poderia engolir minha perna. Nós continuamos a caminhar, interrompidos por teias na maior parte do caminho, mas havia algumas teias baixas no qual eu iria atravessar enquanto eu olhava para o bosque, e Robert Jr. não estava mais me avisando para me abaixar. Desconcertado como eu estava começando a me acostumar com a sensação, dificilmente entrando em pânico quando esses fios pegajosos se aproximavam de mim. Meu coração ainda pulava quando isso acontecia, batendo alto em meus ouvidos, enquanto eu cuidadosamente raspava as teias da minha cara. Mas então Robert Jr. nos levou para uma segunda direção no caminho. Quando colidi distraidamente com duas teias pesadas seguidas, finalmente me concentrei em Robert Jr. para me queixar de não me avisar. E um emaranhado de seda brilhou na luz da minha lanterna, segundos antes do meu rosto atravessá-lo. Mesmo que não fosse minha culpa por não ter prestado atenção para onde eu estava indo, eu falei com irritação: Vamos, Sr. Lockhart, pelo menos me avise. Enquanto eu arrastei minhas mãos pelo meu rosto, tirando a teia da minha pele. Robert Jr. não disse nada. Olhei para cima e eu vi por quê. A trilha à frente estava totalmente sufocada em teia, uma neblina reluzente com uma névoa matinal que se estende mais adiante. Formas vibravam nas teias, diferentes das massas e centenas de aranhas menores nas primeiras teias comunitárias que vimos. Essas eram pesadas e singulares, com ângulos afiados arrancando em linhas individuais de seda. Eu não consegui entender o sentido do que eu estava vendo. Algo estalou sobre minha bota. Olhei para o chão e eu vi ossos velhos e frágeis de algum animal que eu não conseguia identificar. Entre os ossos estavam os restos vazios de um enorme tarântula, um exoesqueleto. Eles haviam lutado e morrido emaranhados um com o outro? Jesus! Eu disse em voz alta, enquanto Robert Jr. ofegava. Ele não estava olhando para baixo. Ele estava olhando diretamente para cima. Olhei para cima e fiquei congelado. Nossas luzes se juntaram e iluminaram as teias que engoliam o bosque, refletindo as enormes aranhas que se moviam dentro delas.
coisas do tamanho de aquários, com abdômenes redondos, gordos e vibrando, pernas rastejantes. Vários olhos refletiam a luz de volta para nós, e o movimento de seus corpos pesados fez um barulho orgânico. Mas essas coisas não foram o motivo do Robert Jr. suspirar. A criatura que descia lentamente da teia por um fio era. No início eu pensei que era uma aranha com um esquilo ou um rato, algo assim, em suas mandíbulas. Mas um pequeno e lógico canto da minha mente me lembrou que não é assim que as aranhas comem. Nem mesmo as tarântulas, que não envolvem sua vítima em cedo. O roedor parecia incompleto, já que eu não conseguia ver suas pernas traseiras. Dava para ver as peles cinzenta e feia ao redor da parte média, como se tivesse alguma doença. A sua metade traseira era incrivelmente um bulbo inchado de uma aranha. Parecia um tipo horrível de centauro. O torso flácido de algum roedor parasítico que surgia de um hospedeiro inconsciente. Não havia nenhuma maneira de que essa coisa pudesse ser real. Ou se fosse, ela não poderia estar viva. Mas as fieiras da coisa continuavam a bombear uma linha de seda robusta e duas pernas traseiras, as tocando delicadamente com as pontas, enquanto se movia para baixo. E a cabeça do roedor se contraiu. As pernas peludas se estendiam, as patas agarrando. Eu vi seu rosto. Um esquilo com muitos olhos pretos brilhando, que se estendiam pela frente da sua cabeça, piscando para nós. Eu pude ver seus longos dentes amarelos enquanto sua boca estava aberta. Eu estava distante, pouco consciente do meu corpo se movendo, agarrando a manga da jaqueta do Robert Jr. e puxando. A sua voz soou muito longe enquanto eu murmurava. Que porra é essa? O movimento no canto do meu olho conseguiu retirar minha atenção da abominação acima de nós. Meus olhos foram atraídos até a borda da trilha onde estávamos. E por um momento eu pensei que o chão tinha sido mergulhado num aterro. Estávamos simplesmente levados no caminho. Mas logo eu vi que era um enorme buraco no chão. Uma toca. Continuei mexendo mecanicamente no braço do Robert Jr. Que porra é essa? Um rosto espreitou pela toca, fantasmagoricamente pálido contra a escuridão adentro. E parecia se aproximar de nós. Era um rosto humano, com muitos olhos agrupados acima do nariz, brilhando e piscando lentamente. Esse ser abaixou a cabeça. Cabelos longos pendurados em cachos selvagens, quando o torso nu de uma mulher emergiu lentamente do buraco no chão. Uma massa acidentada e peluda de um abdômen de uma aranha do tamanho de um Volkswagen Beetle veio atrás, conectada em sua cintura. Suas 8 pernas grossas surgiram do ninho de folhas, batendo no chão audivelmente com seu peso. Robert Jr. e eu cambaleamos para trás, perturbando mais teias de aranha no mato. As pernas da criatura tinham listras brancas em suas articulações, e eu me lembrei na hora da lista de pernas, de volta lá na casa de Robert Jr., e o que ele falou sobre o tamanho da sua espécie na natureza ser assustadoramente grande. Os pensamentos de Robert Jr. também tinham voltado para o quarto da sua filha, porque quando sua mão agarrou meu braço, eu ouvi dizer... Lucy. Meus olhos se voltaram para o rosto da criatura, para os olhos dessas ao redor dos originais. Enquanto a criatura inclinava a cabeça, eu também reconheci. A boca dela caiu, os lábios inferiores gotejavam algo muito viscoso para saliva, e seus braços finos tremeram uma vez antes de se levantar, enviando uma descarga dolorosa de medo na minha coluna vertebral. Suas mãos brancas, seus dedos longos se apoderaram da aranha esquilo pendurada entre nós e ela. A aranha esquilo chiou e se debateu, suas pernas convulsionando horrivelmente, e Lucy levou a boca. Eu corri. Eu atravessei cegamente, teia após teia, de volta do meu caminho. Ouvi Robert Jr. chamar meu nome, inesperadamente logo atrás de mim, e de repente eu senti seu impacto nas minhas costas. Eu bati no chão com força, o rosto primeiro. Eu quase não tive tempo de registrar a brilhante explosão de dor quando meu nariz quebrou e começou a sangrar, ou a quantidade de aranhas a milímetros dos meus olhos antes de Robert Jr. me puxar do chão e me rodear. Eu pensei que ele estava batendo em mim, mas eu percebi que ele estava tirando as aranhas que eu tinha pego como passageiros lá no chão. Não fuja, garoto. Robert Jr. sibilou em minha cara, me sacudindo forte. Algo vai te matar antes de você conseguir... A enorme criatura apareceu atrás dele, rastejando pela trilha atrás de nós. Eu comecei a gritar, mas Robert Jr. colocou a mão na minha boca, girando para encará-la. Ele me forçou a entrar num estado meio agachado,
o peso do seu corpo me impedindo de correr de novo. E eu olhei com os olhos arregalados, lutando para respirar pelo nariz sangrento, quando Lucy se erguia sobre nós. Está tudo bem, disse Robert Jr., mas ele não estava falando comigo. Eu podia senti-lo tremendo nas minhas costas. Está tudo bem, Lucy. Você está bem. Ela se aproximou. Os movimentos precisos do seu vasto corpo de aranha em forte contraste com os movimentos fracos do seu torso humano. Seu rosto parecia alerta, mesmo com 6 olhos azuis extras, que pareciam infectados com sua naturalidade. Mas seus braços pendiam com indiferença a seus lados. Uma postura encurvada. Veneno, sangue, saliva fluíam lentamente pelo seu queixo. Tudo que lhe restava da aranha esquilo. Eu podia ouvi-la respirar. E eu podia ver sua garganta latejando enquanto engolia. Você é uma boa menina, querida, disse Robert Jr., sua voz baixa e calma, apesar do tremor violento. Papai não sabia que você morava aqui, Lucy. Nós não sabíamos que haveríamos aqui. Você fez um bom trabalho sozinha, não foi, amor? Papai está orgulhoso de você. Ele estava lentamente nos levando para trás, enquanto ele falava essas besteiras para coisa à nossa frente. A aranha acompanhava minuciosamente, quase se movendo para nós, mas não completamente. A boca escura e úmida abriu-se, numa voz que soava como vento entre folhas mortas. Papai? Robert Jr. riu, selvagem e aterrorizado, do meu ouvido, puxando-me outro passo para trás, a palma da mão quase esmagando meus lábios contra meus dentes. Tá certo, querida. Papai tá aqui. Papai não achou que haveria crescido nessas árvores, né? Você é uma boa garota, Lucy. Ela não se moveu atrás de nós, enquanto nos afastamos, embora seus olhos nos seguissem com foco a laser. Mais uma vez, a sua voz rouca e vaga disse: Lucy. Isso mesmo, bebê. Viu, papai vai levar seu amigo de volta pra casa, tá? Você se lembra do Aaron? Eu gemia atrás da sua mão, doente de medo, enquanto os 8 olhos de Lucy se deslocavam sobre mim. Ela não disse meu nome. De repente, na minha cabeça, eu me perguntava se ela estava reconhecendo qualquer coisa que Robert Jr. estava dizendo para ela. Com certeza, ela era completamente uma aranha agora. E que as 2 palavras que ela havia dito eram repetições vazias antes do seu próximo ataque. Mas, ainda assim, ela permaneceu imóvel, nos vendo afastar. Papai vai levar Aaron para casa, tá bom, amor? Disse Robert. Você vai me deixar fazer isso, Lucy? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então... Tudo bem. Boa garota, Lucy. Nós vamos embora, tá? Boa garota. Outro longo trecho de silêncio enquanto nos afastamos dela. Ela ainda não nos seguiu. Apenas ficou nos observando. A voz dela, espontânea dessa vez, me arrepiou até o fundo do meu coração quando ecoou pela noite. Venha me ver. O barulho que Robert Jr. fez foi um soluço estrangulado e uma risada. Sim, querida, eu irei te ver. Eu irei te ver novamente. Apenas deixe-me levar ela para casa e o papai vai vir vê-la novamente, minha pequena. Ok. Estávamos a vários metros de distância dela agora. Eu tinha certeza que estávamos chegando ao cruzamento da trilha que tínhamos tomado. Lentamente, Robert Jr. tirou a mão da minha boca e eu engoli minha respiração profunda e tremida. Eu não posso nos tirar daqui, estão de costas, disse ele. Mas eu preciso que você fique de olho atrás de nós. Você segura em mim e eu vou te tirar daqui, tá? Você me disse que ela está nos seguindo. Você pode fazer isso, filho? De olhos arregalados e incapaz de desgrudar da figura de Lucy parada na trilha, eu acenei com a cabeça. Sim, senhor. Ok, cuidado agora. Sua mão segurou meu pulso firmemente e com puxão firme nos levou pela curva. Eu me esforcei para andar de costas, minhas pernas como borracha, meu coração rugindo nos meus ouvidos. A Lucy não nos seguiu, uma vez que eu a perdi de vista. Robert Jr. nos levou de volta pela floresta, evitando todas as teias dessa vez. Eu não sei quanto tempo demorou, pelo que pareceu demorou dias, mas eventualmente atravessamos a linha da última árvore. E o luar, livre das árvores agora, veio nos cegar. Eu me senti separado do meu próprio corpo enquanto eu tirava aranhas inocentes do meu chapéu, do meu casaco. Distante eu vi Robert Jr. rir fracamente. Eu me virei para olhar para a floresta Lockhart.
Quase casualmente eu me inclinei e vomitei na grama. A alguns metros de distância, Robert Jr. fez o mesmo, tossindo e rindo mais quando terminou. Merda. Ele ofegou, com as mãos no rosto. Eu observei cambalear e cair pesadamente de bunda, rindo de forma maníaca. Sem chão, eu fui até ele. Sentei ao lado dele na grama, olhando para a floresta. Eu cuspi o resto de Billy no chão, entre meus joelhos. Eu busquei a lanterna de chapéu, desliguei e joguei meu chapéu de lado. Eu olhei para o rosto risonho coberto de lágrimas de Robert Jr., vagamente preocupado. Eu não posso dizer se isso é uma risada boa ou ruim. Cristo. Ele ofegou, possivelmente hiperventilando. Nem eu. Merda. Ele pressionou 2 dedos em seu pescoço, verificando seu próprio pulso. O que você vai fazer agora? Eu perguntei fracamente. Merda, garoto. Não sei. Provavelmente eu vou visitar minha filha de vez em quando. Meu Deus. Ele esfregou as mãos sobre o rosto, gemendo profundamente. A minha cabeça pesou. Eu caí para trás, olhando para o céu noturno. As estrelas pareciam pequenos pontinhos brancos. Eu pensei de repente em minha mãe, lá em casa. E por algum motivo, tudo que eu pude dizer foi... Ei, eu tava pensando, você deveria ligar para minha mãe algum dia desses. Ela não tá saindo com ninguém. Bem, eu não me lembro de chegar em casa naquela noite. Eu não me lembro de me mudar para o campus da faculdade no dia seguinte. Mas eu acho que eu vou mudar a minha matéria principal para biologia. Eu gostaria de ver Lucy novamente. E acho que um estudo de aracnologia pode ser um bom lugar para começar.